Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e agora nós vamos iniciar os nossos estudos sobre os mancais de rolamento. Nessa aula nós vamos aprender sobre os principais componentes dos rolamentos e como são direcionadas as cargas que eles suportam, tá bom? Então vamos iniciar. Primeiro, o mancal de rolamento. Ele comporta rolamento de esferas, de rolos ou de agulha que serve como apoio ao eixo. No próximo vídeo nós vamos estudar sobre os tipos de rolamentos e suas aplicações, tá bom? Agora a gente vai ver os seus principais componentes e como são direcionadas as cargas. Vamos lá, sobre os componentes. Os seus principais componentes são os elementos rolantes, o seu anel interno, a gaiola, a vedação, o anel externo. Eu tenho aqui o furo, o diâmetro interno. Sobre a vedação, ele pode ser de uma placa de aço ou borracha. E claro, cada uma vai ter uma aplicação peculiar. Por exemplo, se eu trabalho no ambiente úmido, é indicado utilizar uma proteção aqui de borracha. Assim também pode-se ter rolamento aberto, sem nenhuma proteção, ou seja, sem vedação. Em um ambiente selado, por exemplo, onde o rolamento está ali sendo lubrificado constantemente com óleo. Então ali ele pode trabalhar aberto. Então ele pode ser aberto, blindado com a placa de aço ou vedado com a plaquinha aqui, uma proteção aqui de borracha. Detalhe, não se tira essas proteções para lubrificar. Ele já tem um lubrificante para durar ali o seu período a sua vida útil. Então vamos avançar aqui nos principais componentes. Veja só, sobre os elementos rolantes, pode ser esfera, rolo cilíndrico, rolo cônico, rolo esférico simétrico, rolo esférico assimétrico e agulha. E observe que cada elemento rolante desse, ele vai ter uma aplicação. Por exemplo, eu tenho aqui um rolamento de esferas, e isso para altas rotações. Já rolamentos de rolos cilíndricos, quando se pensa em altas cargas radiais, ou seja, perpendicular ao eixo. Quando eu tenho aqui um rolamento de rolos cônicos, aqui eu já penso em carga combinada, carga perpendicular axial em um sentido. Quando se pensa aqui em rolo esférico simétrico, rolamento autocompensador de rolos, carga radial e compensar pequenos desalinhamentos. Já no rolo esférico assimétrico, cargas axiais pesadas e compensar desalinhamento. Ele aqui é assimétrico. Quando se pensa em agulha, vai diminuir aqui, ocupa pouco espaço radial, porém admite uma alta carga radial. Então veja, cada elemento rolante ele tem uma aplicação. Então isso é muito importante na hora de escolher o rolamento ali no projeto, ali para o seu equipamento. Sobre as gaiolas, elas podem, aqui tem as principais: aço, bronze ou latão e poliamida. Cada uma aqui também vai ter uma particularidade. Por exemplo, altas temperaturas, alta resistência, aço. Aqui absorver impactos, mas porém uma temperatura um pouco mais baixa do que o aço. Aí eu vou optar por uma gaiola de bronze ou latão, por exemplo. Um peso reduzido, material interessante aqui para a redução do atrito, poliamida. Então, cada um vai se aplicar a uma determinada situação. E aqui as suas funções: separar os corpos rolantes, manter a mesma distância dos corpos rolantes, evitar que em rolamentos separáveis ou basculáveis os corpos rolantes se desprendam e guiar os corpos rolantes na zona livre. Então, aqui eu apresento aqui os principais materiais de gaiolas: aço, bronze ou latão e poliamida. Quando a gente fala da carga, eu acredito que é uma das
principais, é um dos principais conceitos, entendimento, para compreender bem os rolamentos. Veja só, aqui eu tenho, quando eu preciso que os rolamentos suportem altas cargas, opta por elementos rolantes de rolos. Para altas velocidades, esferas, até porque ele tem um ponto como área de contato. Já nos rolos, ele vai ter uma área de contato aqui maior, que pode dizer que uma linha, né? Aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho uma linha. Então, para altas cargas, rolos. Altas velocidades, esferas. E a direção da carga? Carga perpendicular ao eixo, né? Força ou carga radial. Quando a carga é no sentido do eixo, aqui no sentido do eixo, é uma força ou uma carga axial. Um exemplo interessante para uma força axial, uma ponte rolante, por exemplo, ali. Então, ali você tem uma carga no mesmo sentido do eixo. E, às vezes, existem as cargas combinadas, tanto radial como axial. E aqui eu tenho, para ilustrar, um rolamento aqui de contato angular. Tanto recebe carga radial como axial. Então, isso aqui seria o exemplo de uma carga combinada. Então, carga radial, carga axial. E aqui um exemplo de uma carga puramente axial. Aqui não quer dizer se ele está na horizontal ou vertical. Você tem que analisar o sentido, a carga no sentido do eixo. Veja que ele está aqui, ó, na vertical, mas a carga é no mesmo sentido, na linha de centro do eixo. Então, esses entendimentos aqui, entender os componentes, os elementos rolantes, entender sobre o tipo de material da gaiola e as cargas, isso ajuda muito no entendimento dos rolamentos, até para entender melhor os seus tipos e aplicações. Vamos fazer aqui algumas questões para fixar bem o conhecimento. Vamos lá. Deixa eu pegar o lápis aqui. Os rolamentos são projetados para receber a carga de acordo com a especificidade de sua montagem no sistema mecânico. Na maioria, constituídos com anéis com pistas, anel interno e externo, corpos rolantes, tanto esferas como rolos, e um elemento retentor dos corpos rolantes. Os rolamentos de um motor elétrico instalado na horizontal, né? O motor elétrico instalado na horizontal. Vamos supor que aqui tem uma polia. E aqui eu tenho uma carga, né? Vamos dizer que aqui tem outra polia, por exemplo. Suporta predominantemente que tipo de carga? Veja que aqui o rolamento vai estar aqui, ó. Aqui eu tenho um rolamento e aqui eu tenho um outro rolamento, só para ilustrar. Então aqui ele exerce uma carga aqui, ó. Que tipo de carga? Uma carga perpendicular, ou seja, uma carga radial. Então aqui letra D. Suporta predominantemente que tipo de carga? Uma carga, porque é uma tensão aqui das correias sobre a polia. Então uma carga radial. Vamos para mais uma questão. Os tipos de rolamentos construídos para suportarem cargas perpendiculares ao eixo são conhecidos pelo nome de rolamentos radiais. Então, perpendicular ao eixo, conhecidos como cargas radiais. Então, aqui nós finalizamos aqui a segunda parte dos elementos de apoio, mas o primeiro vídeo sobre os mancais de rolamento. No próximo vídeo vamos estudar especificamente sobre os tipos de rolamentos e suas aplicações. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Grande abraço e até as próximas aulas.